Olá, vamos direto ao ponto e desmistificar de vez um dos conceitos mais poderosos de toda a matemática financeira, os famosos juros compostos. Fórmulas financeiras podem até parecer um quebra-cabeça assustador à primeira vista, mas a ideia aqui hoje é transformar qualquer ansiedade em clareza absoluta. Vamos mergulhar nessa mecânica de forma bem calma e estruturada, passo a passo, para entender exatamente como o dinheiro ganha tração com o passar do tempo. Nosso roteiro passa por 6 pontos: o desafio do investimento, entendendo os juros compostos, preparando os dados, a fórmula na prática, calculando o passo a passo e, por fim, o resultado final. Parte 1. O desafio do investimento. Configurando o problema. Vamos imaginar uma situação super comum do dia a dia. Temos um dinheiro guardado, um capital inicial de exatos R$ 100 que vai ser aplicado em uma instituição financeira. A taxa que estão oferecendo é de 2% ao ano e o plano é deixar esse dinheiro lá, rendendo tranquilo, por um período total de 36 meses. A grande questão que vai nortear toda a nossa explicação é simples: qual vai ser o montante final quando esse prazo acabar? Parte 2. Entendendo os juros compostos. O famoso efeito de juros sobre juros. O conceito central por trás dessa matemática é fascinante. Nos juros compostos, os rendimentos de cada período são somados ao valor principal. E, adivinha só? Eles passam a render ainda mais dinheiro no período seguinte. É literalmente como uma planta que cresce, e aí os novos brotos geram ainda mais crescimento a partir desse tamanho novo. O dinheiro não cresce de um jeito estático, ele vai ganhando uma força impressionante. Isso deixa muito clara a diferença em relação aos juros simples. Enquanto no modelo simples o cálculo é sempre feito apenas em cima daquele valor lá do começo, criando um crescimento meio engessado, em linha reta, nos compostos a coisa acelera. O cálculo é feito sobre o valor atualizado, sempre pegando carona nos juros anteriores. O resultado é um crescimento exponencial. Não é à toa que essa é a regra do jogo no mundo real dos investimentos. Parte 3. Preparando os dados. Deixando tudo no ponto para a fórmula. O primeiro passo para resolver o nosso desafio é organizar a casa. Temos o capital, que a gente chama de C, de R$ 100. A taxa, que é o nosso I minúsculo, está em 2% ao ano. E o tempo, o nosso T, é de 36 meses. Mas opa, peraí, a gente tem um problema clássico logo de cara. O tempo está em meses, mas a taxa está ao ano. Jogar esses números na fórmula do jeito que estão agora seria garantia de erro. Então vamos consertar isso já. É regra básica da matemática financeira. Tempo e taxa precisam obrigatoriamente falar a mesma língua. Como a nossa taxa é anual, vamos converter o tempo para anos. A gente sabe que um ano tem 12 meses, certo? Então pegamos os nossos 36 meses, dividimos por 12 e chegamos a exatos 3 anos. Pronto, primeiro obstáculo resolvido com facilidade. Fica faltando um segundo ajuste, que é vital para a conta funcionar. A fórmula matemática não lida bem com o símbolo de porcentagem misturado nela. Ela precisa do número em formato decimal. Colocar o número 2 inteiro lá dentro ia gerar um resultado bizarro. A regra de ouro é, sempre, sem exceção, divida a porcentagem por 100. Então, 2 dividido por 100 nos dá 0,02. Agora sim temos a nossa taxa perfeitinha para o cálculo. Parte 4. A fórmula na prática. A matemática por trás de toda a mágica. E aqui está a grande estrela do show, a fórmula dos juros compostos. M é igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. Traduzindo do matematiquês para a vida real, o montante final é igual ao capital inicial multiplicado pelo nosso fator de crescimento, que já inclui a nossa taxa decimal. E tudo isso é elevado ao tempo da aplicação. Vamos ver como isso se encaixa na prática. Trocando as letras da fórmula pelos números que a gente acabou de preparar, a equação ganha vida de um jeito bem fluido. Fica assim: M é igual a 100 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,02 elevado a 3. Dá para notar como toda aquela organização que fizemos antes fez com que o encaixe agora ficasse totalmente natural? Parte 5. Calculando passo a passo. Vamos desmembrar essa potência. Agora a gente resolve isso passo a passo, com a maior tranquilidade. Primeiro, a gente ataca quem está dentro do parênteses. 1 mais 0,02 dá, claro, 1,02. Beleza. Agora vem a parte de levar esse 1,02 ao cubo, ou seja, a potência de 3. Na prática, isso é só multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Vamos lá. 1,02 vezes 1,02 dá 1,0404. Aí a gente pega esse resultado novinho e multiplica pela terceira e última vez por 1,02. O número exato daria 1,061208. Mas em finanças a gente costuma arredondar para 4 casas decimais para facilitar a vida.
Então, fechamos em 1,0612. Essa maravilha aí é a taxa acumulada do nosso período todinho. Estamos na reta final. A pior parte já ficou para trás. Aquela fórmula gigante se resumiu a uma continha super amigável. M é igual aos nossos R$ 100 iniciais vezes esse fator de crescimento que a gente acabou de encontrar, o 1,0612. Parte 6. O resultado final. Chegou a hora de ver o poder dos juros. E aí está. Multiplicando 100 por 1,0612, encontramos um montante final de R$ 106,12. Ou seja, aquele nosso investimento inicial de R$ 100 deixado quietinho por 3 anos a uma taxa de 2% ao ano, rendeu R$ 6,12 a mais. Isso pura e simplesmente por causa da engrenagem silenciosa dos juros compostos trabalhando de forma constante ao nosso favor. Antes de encerrar, vamos repassar super rápido as 3 regrinhas de ouro que garantem que esse cálculo nunca dê errado. Regra 1. Garanta que o tempo e a taxa estejam na mesma unidade. Se precisar, converta o tempo, como a gente fez. Regra 2. A taxa percentual tem que virar número decimal. É só dividir por 100. E a regra 3. Resolva as potências sempre um passo de cada vez. Multiplicação por multiplicação, para não deixar nenhum deslize matemático acontecer. Para fechar nossa exploração de hoje, deixo uma reflexão bem interessante. A gente usou aqui valores baixos e um tempo curto só para facilitar a parte didática da matemática. Mas pense no seguinte, se R$ 100 conseguem gerar esse crescimento orgânico em só 3 anos, imaginem o tamanho da bola de neve financeira se a gente aplicar valores maiores por 10, 20 ou até 30 anos. O efeito cumulativo de longo prazo é gigantesco. É exatamente essa matemática elegante que constrói grandes fortunas com o tempo. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.